No episódio anterior, após descobrir a verdade cruel, Lucien ficou abalado. Ele estava perdido, mas, graças ao seu mestre, ele conseguiu se reencontrar. E então, os três fizeram algo inacreditável. Eles entregaram tudo o que tinha. E agora, enquanto absorvia aquele poder absurdo, Lucien olhou para cima e seu coração travou. Eles estavam desaparecendo. Espera, ele grita: mestre, irmãos! Mas, tudo que ele recebe são sorrisos, calmos, tranquilos. E então, a última vez de Yang ecoa: daqui para frente, depende apenas de você, garoto. E se o destino permitir, nós nos encontramos novamente. O coração de Lucien treme. Ele fecha os olhos, mas as lágrimas não param. Só que não havia tempo. Ele precisava focar, porque o poder dentro dele era absurdo. Se tivesse que descrever, era como mergulhar em um oceano infinito de caminhos marciais. Conhecimento, compreensões, tudo invadindo sua mente. 2 caminhos de nível 15, um caminho de nível 16 e inúmeros outros, tudo se fundindo dentro dele. Ele respira fundo e percebe sua base marcial agora é inacreditável. E aquilo era muito além do que já foi. Ele fecha o punho e uma onda massiva de poder se explode. E o legado de seu mestre e de seus irmãos, ele finalmente sente. Tudo está qualificado para buscar seu caminho marcial perfeito. Ele se senta em posição de cultivo. Ainda precisava assimilar tudo antes de voltar. Energia começa a se irradiar de seu corpo. E no reino dos sonhos, uma estrela se acende. Lucien entra em estado de reclusão. Mas, enquanto isso, na Terra, o inferno continua. Prédios caindo, fogo se espalhando. E a televisão não para. Na casa de Lucien, seus pais assentem. Em choque, o pai fala: uma civilização alienígena invadindo a Terra? E dessa vez o mundo realmente podia acabar. A mãe não acredita. Isso parece um filme. Mas ele então responde: não é possível que o jornal esteja mentindo. Nesse momento, Hinata entra correndo. A escola foi cancelada. A internet está cheia de vídeos. E tudo era real. Ela mostra um vídeo e todos congelam. Um avatar marcial gigante destruindo artistas marciais como se não fosse nada. Nível 8, nível 9, todos caindo em segundos. Ninguém consegue parar Maligno. Então, ele declara: ninguém aqui vai escapar. O pai suspira. Esse nível não é algo que podemos enfrentar. Nem os mais fortes da Terra conseguem parar essa coisa. A mãe começa a tremer, se questionando se aquele era realmente o fim. Ele tenta acalmar ela. Ainda está longe daqui. Se o céu cair, alguém mais forte segurar. Mas ela sabe, ela sente. Então, ela pergunta pelo seu filho. E se ele tivesse que lutar? Sua voz falha, lágrimas descem. O pai sabe, mas mesmo assim tenta manter a calma. Se todos os lutadores se unirem, talvez consigam vencer. Agora, só podemos confiar e não seremos um peso para ele. Ele decide sair para estocar suprimento. Talvez até transformar o porão em abrigo. Mas a esposa insiste: vamos junto. A cena então corta em outra casa. A Santa Marcial Lin Jongyu chega. Após se identificar, é autorizada a entrar. Lá dentro, Tanjiro Kamado a recebe e mostra um vídeo. As imagens são brutais. 3 santos marciais de nível 9 completamente derrotados. 50 grandes grão-mestres de nível 8 capturados. Tanjiro Kamado então fala, suando frio: já perdemos 5 santos marciais, incluindo Cumberland. O clima pesa. Lin Jongyu então responde: o inimigo provavelmente tem tecnologia de rastreamento avançado. Ele está caçando os mais fortes com precisão absurda. Ela olha ao redor. Todos entenderam. O perigo já chegou. Por isso, só existe uma opção: unidade. Todos assentem. Se não pensamos assim, nem estaríamos aqui. Um deles fala: esses invasores é nível 10, no mesmo nível do guia. Todos ali ficam em silêncio. Um silêncio completamente pesado, porque todos sabem o que aquilo realmente significava. Enquanto a Terra se prepara para lutar contra um inimigo impossível, Lucien ainda está em reclusão, sem saber que quando abrir os olhos, pode não existir mais nada para ele proteger. Diante daquela realidade, um deles diz: se for assim, não teremos nenhuma chance. O clima pesa, e então alguém pergunta onde estava Lucien. Eles precisavam dele. Murmurinhos se espalham. Li Jongyu então responde que Lucien estava em reclusão, tentando alcançar o 9º nível, e ninguém sabia quando ele iria voltar, e interromper ele agora seria desastroso. Todos ficam em silêncio novamente, até que alguém sugere: e o guia? Podemos pedir ajuda? Então, ele se lembra do comunicador que estava com Fubuki, e como se fosse um destino, ela entra: eu já mandei um sinal de socorro há 3 dias. Todos olham para ela. Aquilo poderia ser esperança? O guia respondeu: ele está vindo, mas precisa de tempo. Até lá, temos que aguentar. O clima melhora um pouco, mas ainda assim, todos sabem. Se Lucien estivesse ali, as chances seriam outra, mas ninguém sabe quando ele vai sair. Nem mesmo Fubuki sabia. Antes que alguém insista, Li Jongyu se posiciona. Interrompeu
um avanço é tabu absoluto. Se algo der errado, pode ser pior que a invasão. Só existia uma conclusão, só resta uma opção: ganhar tempo a qualquer custo. A cena então muda novamente, agora para o espaço. Uma nave corta o espaço. Lan Sheng recebe uma mensagem: um aliado, estou indo te encontrar. Esses piratas estão muito fortes e ir sozinho é suicídio. Lan Sheng então responde: se eu salvar o Lucian, divido um favor com você. E o jogo estava alto. A cena muda novamente, agora para Lucian. Ele sai do reino dos sonhos. Atrás dele, uma figura surge, gigantesca, roxa, se solidifica, muda de cor, preta, totalmente negra. Lucian se surpreende. Aquilo era uma forma cristalina negra da foice, uma manifestação de nível 11, parte do caminho marcial de Duan Feng. Ele suspira fundo. Isso é absurdo. Seu poder psíquico salta do nível 8 direto para o 11, mas ainda assim, um bloqueio, seu corpo ainda não acompanha. Então ele decide reconstruir tudo do zero. Ele fecha o punho e então uma quantidade absurda de poder explode de seu corpo. Todas as células imortais se destroem. Seu corpo rasga, sangue explode. Qualquer outro teria morrido ali, mas ele se reconstrói. Músculo, tendões, ossos, tudo renascido novamente, brilhando dourado, como ouro puro. Ele abre os olhos. Esse será o osso supremo. Ele até brinca: corpo supremo estelar cósmico invencível. E imediatamente, não. Isso é uma vergonha demais. Mas então, algo acontece. As células começam a se multiplicar, devorando energia. Ele estala os dedos. Um cristal gigantesco aparece. 500 kg de energia. Ele toca. E em um segundo, tudo é absorvido. 3.600 células imortais, formando um novo padrão. Um sol dentro dele, multiplicando sua força em 1000 vezes. Ele suspira fundo. Isso é só o começo. No futuro, cada célula será uma estrela. E delas nascerão corvos dourados. Mas ele segura a empolgação. Ainda há mais. Seu caminho mutante. Talvez essa seja a chave contra a energia negativa. Então ele decide criar seu avatar marcial, baseado nele mesmo. Se mortais buscam deuses, marcialistas buscam a si mesmo. Ele define corpo de cristal, olho de corvo dourado, manto dos 4 símbolos, véu de todos os caminhos. E então, uma explosão gigantesca de poder explode. O avatar nasce, o oceano treme, o céu vibra. Ele sorri. Seu nome complicado demais até para traduzir, mas não importa, porque agora ele renasceu. Maligno já chegou, destruição, cidades caindo, gritos, explosões. Ele se diverte. Lee Jong-un cerra os punhos. Terceira cidade. Se continuar, tudo vai acabar. Tanjiro Kamado responde: ele quer nos provocar. Nós forçamos a sair. Todos ali ficam em silêncio. E então, ele pega sua arma. Mesmo que eu não vença, eu vou lutar. Outro santo pergunta: e o Lucian? Tanjiro ri: você pode esperar. Eu não. Eu também posso enfrentar o inimigo, mesmo que eu morra 10 vezes. E então ele parte. Lee Jong-un tenta impedir. Tarde demais. Ela envia uma mensagem e diz: eu também vou. Somos os guardiões. Não temos escolha. Então desaparece também. Outros olham. Silêncio. Punhos fechados. Isso não é mais sobre países. É sobre a terra. E então, um por um, eles avançam. Mesmo com medo, mesmo sem esperança. Pela terra. E a batalha vai começar. Enquanto os maiores guerreiros da terra marcham para a morte, um único homem acaba de renascer. E quando ele chegar, o verdadeiro significado de poder vai ser escrito. Entre a multidão em fuga, um grito ecoa: os santos marciais chegaram. E naquele instante, o desespero se transforma em esperança. Olhos brilham, corações se acendem, mas maligno apenas ri, frio, cruel. Olhem só, pequenos lutadores nativos, corajosos, que fofos. Seu sorriso muda, fica sombrio. É exatamente por isso que eu tenho que matar todos vocês. E então ele levanta a mão e desce com força. E uma explosão gigantesca acontece. Um domo gigantesco de energia explode, consumindo tudo ao redor. A cena então muda novamente, agora para o oceano. Um pequeno barco de pesca sendo jogado pelas ondas. Uma família de 3 pessoas agarra uma televisão, assistindo tudo, sem poder fazer nada. O garoto, punhos cerrados, dentes trincados, vê os santos marciais caindo um por um. O pai, vendo o desespero da criança, sussurra: se nem os mais fortes conseguem vencer, quem vai conseguir? Um silêncio pesado toma conta daquele pequeno barco. De repente, o garoto se levanta, pega um forcado. Eu só não entendi porque um dia de um forcado tá fazendo ali. E corre para o convés. Ei, o pai corre atrás. Ei, menino, você tá maluco? Nem os santos marciais conseguem. O que você vai fazer? Mas o garoto grita: olha para frente, pai. O pai para. E então ele vê, no meio do oceano, um tornado gigantesco, o mar sendo rasgado, o céu se partindo. O pai cai de joelhos. É o rei dragão do mar. Ele está completamente
furioso. Desesperado, ele puxa o filho, mas o garoto olha fixamente através da tempestade. Não, pai, tem algo ali. O pai hesita, olha de novo, mais de perto, e então eles veem uma silhueta caminhando, saindo do coração da tempestade, passo por passo, como se o caos não significasse nada. O homem limpa o suor da testa, seus olhos tremem e ele sussurra para si mesmo: Isso é um deus? Enquanto o mundo desmorona e a humanidade perde a esperança, uma figura surge do próprio caos. E quando ele der o próximo passo, Maligno vai finalmente encontrar algo muito pior.